Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a declaração do Marco Rubio, que saiu agora no Twitter, agora há pouco, metendo o pau no Alexandre de Moraes e cancelando o visto do Alexandre de Moraes explicitamente, dele, da família inteira e dos aliados no STF. Ih, rapaz, o Barroso não vai poder mais ver a Disney, não vai poder mais ver o Mickey, né? Um monte de gente está proibido de entrar nos Estados Unidos. Olha só, isso é um problema. Isso vai gerar um problema para o Brasil. Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, o problema, o Alexandre de Moraes pode falar assim, ah, não, mas eu nunca gostei de ver o Mickey mesmo, sempre achei o Pateta meio bobo, não quero ver, nunca quis mesmo ir lá na Disney, não faz diferença para mim. Mas o problema não é só isso, o problema é a sanção internacional. É um país dizendo, olha, esse cara tá errado. Esse cara fez merda. E tá todo mundo ouvindo, porque o pessoal escuta os Estados Unidos. Essa notícia foi sugerida por Vasco Perde pra Janja, O Comunismo Só Deu Certo no Swing e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá aqui, ó. O POTUS, o presidente dos Estados Unidos, né, deixou claro que a sua administração vai manter responsável, vai tornar responsáveis, vai responsabilizar estrangeiros que façam censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte brasileira, o Alexandre de Moraes, a sua caça às bruxas contra Jair Bolsonaro criou uma perseguição e uma censura complexa, tão ampla, que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras brasileiras para alvejar americanos. Eu, portanto, a partir daqui, ordeno a revogação do visto do Alexandre de Moraes e seus aliados na corte, bem como sua família imediata, efetiva imediatamente. Então, o Xandão e a galera ligada ao Xandão na corte, que a gente não sabe ainda quem é, e os familiares respectivos estão proibidos de ir nos Estados Unidos. Você pode falar, e lógico, o Alexandre de Moraes vai falar, você pode ter sido, não tô nem aí, não gosto do Mickey mesmo, não tô nem aí pro Mickey e coisa e tal. Mas, meu amigo, isso daqui é uma vergonha, porque isso daqui é uma censura explícita do maior governo do mundo contra o Alexandre de Moraes. É o maior governo do mundo dizendo, olha só, esse cara aqui tá errado. Esse cara está fazendo merda. Esse cara está violando a liberdade de expressão. Esse cara está fora do seu controle, está fora da sua caixinha, né? E, de novo, embora o Alexandre de Moraes esteja cagando para isso, eu tenho certeza que muita gente ali no STF ficou chateado. Por mais que o Mickey seja meio chato, que o Pato Donald tenha uma voz estridente, que o Pateta seja um bobalhão, a família do pessoal, as pessoas, a família deles, eles gostam de ir na Disney, né? E na Disney é legal, é bacana, é divertido, tem uma montanha-russa e coisa e tal. E é lógico, isso aqui se refere a todos os Estados Unidos, né? Ou seja, toda a área americana, eles não vão poder viajar mais, não tem mais visto para ir nos Estados Unidos. Mais do que isso, como o pessoal lembra, esse tipo de ação americana pode representar, inclusive, o início de ação mais direta contra o Alexandre de Moraes, e o que pode levar o nome, olha só que coisa, do Alexandre de Moraes a estar na lista de alerta vermelho da Interpol. É o que eu falo para vocês. O pessoal está contando, está dizendo assim, não, porque o Trump não gosta do Brasil, estamos brigados com o Trump. Vocês não estão percebendo que a OTAN, que a Europa, vai estar ligada ao Trump, meu amigo. A Europa não tem alternativa que não seja se aliar ao Trump. Então, no final das contas, está todo mundo ligado nessa história. E para essa coisa escalar rapidamente, custa muito pouco no final das contas, né? Então, eu aconselho o Alexandre de Moraes e o resto do pessoal do STF a ficar no Brasil por um tempo. Inclusive, né, o Gilmar Mendes gosta muito de Portugal, está sempre lá em Portugal, visita algumas casas de facilidades lá em Portugal, algumas termas lá em Portugal, ouvi dizer, né? Eu recomendo ele a ficar aqui na 4x4, a procurar umas termas mais local aqui, para não ficar uma coisa muito feia, porque no final das contas pode ser arriscado esse tipo de coisa mesmo, né? Então, é o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes vai bater no peito e vai falar, não, que não me interessa, não gosto do Mickey, não gosto da Disney, nunca quis ir para Nova York, coisa e tal. Ele vai falar isso, evidentemente que ele vai falar isso, mas no final das contas o grande problema é a sanção. E lembra, lá nos Estados Unidos as coisas são feitas de forma mais institucional. Se o Marco Rubio está fazendo isso daqui, ele tem embasamento do Estado, ele vai manter essa coisa. Muita gente aqui no Brasil está com essa ideia de que, não, eu tenho que esperar 3 anos para o Trump sair, coisa e tal, e resolver o problema.
eu não sei se vai resolver tão rápido desse jeito aqui não, né? Aqui, ó, o próprio Trump defendeu o dólar hoje e falou que os BRICS vai acabar muito rápido se o bloco se unir contra os Estados Unidos, né? A gente já sabe que a Índia já está negociando com os Estados Unidos diretamente. É lógico, o pessoal da Índia não é burro, não come cocô no café da manhã, como aparentemente algumas autoridades brasileiras fazem, e o pessoal fez as contas e sabe que não vai ter alternativa no final das contas, né? Se tiver que sair dos BRICS, é só sair dos BRICS. Grandes problemas, né? Os BRICS não quer dizer nada no final das contas, né? E ainda tem mais uma coisa. A Argentina, você sabe, o Milei está negociando um livre comércio com os Estados Unidos, está perto de conseguir esse negócio que seria ótimo para a Argentina. E talvez uma das condições dessa negociação seja a Argentina sair do Mercosul. O que o Milei já falou que sai sem nenhum problema, imediatamente sai do Mercosul, o que eu diria que ele está fazendo muito certo também. O Mercosul é outro grupo que não serve para absolutamente nada no final das contas. Então, ou seja, essa configuração geopolítica aqui, ó, ficou explícita agora contra o Alexandre de Moraes por parte dos Estados Unidos, né? E é lógico, o Moraes mandou um recado para o Trump lá na petição dele. Aliás, uma outra coisa, o Alexandre de Moraes também citou Machado de Assis. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre a citação que o Alexandre de Moraes fez sobre Machado de Assis, porque ele errou absurdamente a citação. A citação, na verdade, é uma citação irônica. Quando fala de soberania, o Machado de Assis está até criticando políticos que usam a palavra soberania para avançar seus próprios processos políticos, sendo que no final das contas não estão nem aí para a soberania. A soberania que ele se refere ali não é nem soberania, nem é nacional. Pois é, exatamente, né? Mas eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Agora, também ele mandou um recado citando Abraham Lincoln para defender a soberania brasileira, né? Aqui, ó, os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. O mais curioso dessa história é que o Abraham Lincoln se refere aos princípios dos naturais, a liberdade de expressão, a liberdade de você ter propriedade privada, a liberdade de locomoção, a integridade do corpo, né? Lembra, os direitos individuais são poucos, são só 3, mas é só isso, acabou. Integridade física, você tem o direito de ninguém violar a sua integridade física, ninguém te matar ou fazer alguma coisa contra você. Você tem direito de propriedade privada, então você tem o direito a ter a sua propriedade e ela ser inviolada, e você tem o direito à liberdade de expressão. É isso que o Abraham Lincoln se refere quando diz que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Ele não se refere, Xandão, a essa burocracia estatal brasileira que vocês inventaram, que vocês acham que são princípios diplomáticos e soberania e não sei o que lá, mas não, isso é tudo lambança feita por você na sua cachola nessa história, né? Mas vai por mim, a citação dele do Machado de Assis é muito pior do que essa. Mas eu vou falar em outro vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.